vamos começar falando sobre saúde, especificamente dos exercícios físicos para pessoas após os 40 anos de idade, pois justamente nessa época o nosso corpo precisará de mais resistência. E para falar sobre esse assunto, eu convido o professor de Educação Física, Rafael Casado. Tudo jóia, Rafael? Rafael, para mim falar de exercícios físicos é muito interessante. Agora, é verdade que a prática deles, periodicamente, evita algumas chances de desenvolver tipos de problemas como AVC, infarto e também controle o colesterol? Todo exercício físico ele provoca reações no seu corpo. E não é diferente quando você começa a falar de circulação. A circulação ela ajuda a desenvolver, a regular a pressão, né? E isso faz com que essas doenças se minimizem até, mas que tenha a chance de desenvolver no futuro. Principalmente o colesterol, que quando você está fazendo atividade física, o fluxo sanguíneo é maior nas artérias. E aí faz com que aquele LDL, que é o colesterol ruim, que adere nas paredes das artérias, ela flua melhor. Então, a atividade física, ela regula tanto a parte da pressão arterial, como também melhora a condição de saúde dos que já têm a enfermidade. No caso do AVC, foi constatado alguns estudos que mostram que houveram melhora em vários aspectos da condição de saúde desses pacientes. Agora, por que justamente na idade após os 40 anos precisa de mais resistência física? Bom, com o passar da idade, né, o corpo vai precisando do tônus muscular, né, que é quando você começa a perder proteína muscular e o corpo vai perdendo calcificação óssea também. Então, a atividade física ela vem a somar e agregar valor ao teu corpo nesses quesitos. A resistência física, condicionamento físico, força, potência. Então, são valências físicas que a gente tem que manter ao longo da idade, principalmente depois dos 30, 40 anos, que isso vai se perdendo ao longo da idade. Inclusive, tem mulheres que nessa faixa etária que perde a sua autoestima. É devido à falta também de exercícios? Na verdade, assim, a autoestima está relacionada ao corpo, né, e a tudo que ela pode fazer. Então, quando ela começa a deixar de fazer coisas que ela fazia antes, ela começa a se desmotivar, né, a se minar por dentro. E a atividade física ela proporciona também a liberação de alguns hormônios que ajudam no prazer, na satisfação, na vontade de fazer coisas. E aí isso vem a somar nessa situação. E quando você começa a melhorar o seu corpo por conta da atividade física, a autoestima eleva. Inclusive hoje, Paulo, eu trouxe aqui a Vaninha, DW Cross, para fazer uma demonstração de exercício aqui pra gente, tá? Vaninha, vem pra cá. Bom, então vamos começar com um exercício simples, né? Que é um exercício funcional que as donas de casa podem estar utilizando para fazer atividades do dia a dia, que é o agachamento. Então, a Vaninha vai afastar as pernas, jogar um pouco as pontas dos pés para fora, tá? Colocar as mãos sobre a cabeça e vai agachar com a coluna reta, jogando o quadril para trás, subindo e descendo. Joga um pouco mais para trás o quadril. Isso, Vaninha, mais uma. Isso. Esse exercício ajuda a melhora do fluxo sanguíneo das pernas, né, a musculatura do quadríceps e alinhamento da coluna. Você vê que ela está bem retinha, que ajuda bastante, é bem funcional para a dona de casa. E qual é a quantidade de vezes que, por exemplo, a mulher pode estar fazendo esse posicionamento? Isso varia de pessoa para pessoa, não tem uma receita de bolo quanto a exercícios e repetições e séries. Mas o que a gente pode notar é que vai de acordo com a resistência de cada pessoa. Porque descanso também é treino, então você tem que dar uma pausa e descansar quantas vezes for necessário. Mas, por exemplo, de pegar uma caixa no chão, um peso no chão, onde eu precise, por exemplo, ela vai ter que fazer um movimento de agachar para pegar o peso. Então, se você perceber, ela pegou o peso com a coluna reta. Quando, na verdade, faz da forma errada, Vaninha, pegando sem flexionar os joelhos. Isso, levanta daí. Bom, Paulo, agora a gente vai demonstrar um exercício onde a gente vai fortalecer uma área que é bastante importante nessa certa idade, uma avançada idade, que é a região do core. O core, como chamam, que é a região do abdômen e da lombar. E eu vou precisar do colchonete, onde a Vaninha vai ficar numa situação onde a gente chama que é a prancha, certo? Então ela vai ficar na postura de prancha,
onde nesse momento ela não tem movimento, ela vai estar numa situação estática e querendo, a gente acha que não, mas é que ela está fazendo um esforço grande. Porque ela está apenas com as pontas dos dedos dos pés e com os antebraços no chão. E todo o corpo está sendo suspenso e ela está segurando apenas com o abdômen e com a lombar. E isso fortalece porque é chamado uma força isométrica, que é a maior força que a gente tem, é a força de sustentação. Então, nessa força, você vê que ela já está começando a ter uma certa tremida, que é a força que ela está fazendo para manter o corpo dela. Em torno de 30 segundos a 1 minuto seria o ideal para manter nessa postura. Inclusive, Vaninha, eu quero te perguntar o seguinte, você fazia isso que o professor acabou de falar, no sofá, tinha um relaxamento e tal, e depois do exercício a sua vida modificou? Jogada no sofá. Depois do exercício, durmo melhor, eu como melhor, tudo melhora, de dentro para fora. A gente se sente mais bonita, a autoestima vai lá para cima. Parabéns, Vaninha, parabéns, professor. É isso aí, espero que você tenha gostado desse assunto. Se de repente você acabou de ligar sua TV e pegou pela metade, você pode rever essa matéria em nosso site, herançadafamilia.com.